elaboramos um tema, tem como título Acaso ou Planejamento? Um julgamento externo, na forma de uma parábola. Vamos procurar nos envolvermos nessa parábola. Parábola é uma parábola, é uma ilustração para representar alguma realidade. E vamos então verificar a possibilidade de termos alguém de fora avaliando o que acontece aqui na Terra. Então, vamos imaginar uma avaliação neutra nessa controvérsia. Um ser de uma distante galáxia, tão ou mais inteligente que o homem, sem nenhum contato prévio com a Terra e sua história, em uma de suas viagens interestelares, se depara com a existência de nosso planeta. E com muito interesse e curiosidade começa a explorá-lo. Aqui está então uma visão externa do que seria a nossa galáxia, e uma luz intermitente é observada por alguém aí fora. E é uma luz desconhecida, ela não estava aqui antes. Só que ela acende e apaga de maneira irregular. Será que é uma supernova, um quasar ou algo parecido? Esse é mais um desafio para o explorador. Aí está ele detecta realmente essa luz estranha, ele tem um mapa cósmico que permite ele saber tudo o que está acontecendo ao seu redor, e ele verifica que alguma coisa diferente acontece nesse ponto aqui da galáxia. Ele, de maneira bastante atenta e com bastante curiosidade, então, ele localiza esse ponto que se ilumina e apaga de maneira irregular. É o terceiro planeta de um sistema solar desconhecido, próximo à estrela Sirius, no braço de Órion, na Via Láctea. Então, o explorador cósmico, ele fala, o que é isso? Eu estou acostumado a ver esse tipo de brilho em tal localidade. Ele pega então o seu veículo espacial, sua nave, e se dirige então ao nosso planeta. E o que ele encontra lá? Assim que ele chega, uma luz, uma luminosidade poderosíssima, próximo à sua nave, faz com que ele se assuste. Aí ele percebe que alguns tipos de radiação começam realmente a ser emitidas, ele detecta isso e consegue realmente verificar. Isso é uma explosão nuclear. Mas será que ela é natural ou provocada? Ele então se dirige a outros locais e percebe que realmente está ocorrendo de maneira generalizada. Uma explosão aqui, outra lá. Ele vai em mais 4 lugares e percebe que nos locais de explosão parece existir algo ordenado. Ele vê alguns traços paralelos, não é? E fica pensando, mas isso aí é natural ou existe alguém realmente vivendo aqui? Mas por que essa destruição? Vai para outro local, vê alguns objetos verticais que parecem ser organizados, regulares, mas a explosão é terrível, ele não consegue ver direito. Vai para outro local e percebe que é algo parecido, e parece que existe uma certa regularidade, mas uma explosão ele tem que se retirar, e fica realmente temeroso de essas explosões realmente afetarem a sua nave espacial. Finalmente ele vai no último local e vê uma destruição generalizada, a explosão já ocorreu, e vê algumas estruturas verticalizadas. Ele fica pensando, será que existe alguém aqui? Bem, o ambiente é muito perigoso e ele resolve se afastar. E fica algum tempo longe, lá onde ele realmente habita, e observando o momento que essas luzes se extinguem. Passado um tempo, ele imagina que a radiação já tenha se dissipado, ele então retorna à Terra e vê algo estranho. Realmente, boa parte dela está congelada, né? E as explosões nucleares cessaram. Ele percebe que existe um local onde parece que os efeitos destruidores são menores. E ele escolhe realmente essa região para observá-la melhor. E ele percebe que a probabilidade de se encontrar vida é quase nula. Então, ele planeja uma temporada aqui nesse planeta mais demorada para estudá-lo. Mas ele não vai só. Ele então contrata 2 sábios cósmicos realmente para ajudá-lo nessa investigação. Um deles é o filósofo e o outro é o pesquisador. Então, ele com certeza ele vai conseguir saber o que ocorreu nesse estranho planeta.
Então, a sua nave se desloca para aquele lugar menos comprometido e ele se depara então com um cenário desolador. O filósofo olha assim, mas note como a natureza é capaz de criar coisas estranhas, não é? Quem sabe a atuação do vento e outros fenômenos atmosféricos pode ter formado essas estruturas. Já o pesquisador, não, isso aqui parece que tem uma certa ordenação, muitas linhas paralelas e algumas coisas que parecem ser construções projetadas com algum objetivo. Bem, esse local é o menos danificado que eles conseguem identificar. Finalmente, chegam neste local, um grande galpão intacto, uma indústria automatizada. Eles observam alguns objetos metálicos alinhados de maneira organizada. E ficam perguntando, o que será isso? E tem uma linha realmente com braços mecânicos e alguns objetos parecidos no centro. O pesquisador, analisando esse galpão, ele se dirige para um local, esse aqui para nós é um quadro de energia, ele vê alguns botões e ele, o que é isso? Ele aciona um desses botões e de repente alguma coisa começa a acontecer. Aqueles braços mecânicos começam a trabalhar e ele percebe que existe uma certa propósito. Eles estão realmente articulando e fazendo alguma coisa nessa parte central dessa linha de objetos metálicos. É uma automação, né? Uma linha de montagem, nós sabemos, e ele, puxa, mas energia, deve ter algum gerador próprio aqui, energia não vem de fora, está funcionando ainda, desliga e percebe que a linha, essas linhas de montagem e vão de maneira proposital chegando naquilo que seria o objetivo final dessa indústria. Alguns objetos metálicos que parecem são veículos motorizados para serem ocupados por algum ser. Isso realmente impressiona. O filósofo, não, acho que a natureza é capaz de construir isso aqui, sem nenhum tipo de intervenção inteligente. Mas ele está em dúvida. Existe muita complexidade. Esse galpão, esse grande espaço foi preservado, né, num vale, e realmente o que está dentro está muito bem preservado. Eles começam a vasculhar as áreas, percebem que dentro desses veículos existe algumas coisas estranhas, né, com alguns números, né, e eles verificam que a estrutura é semelhante a essa aqui. E resolvem escolher esse objeto para uma análise mais minuciosa daquilo que eles observaram nesse galpão. Isso chamou muito a atenção. Então eles vão proceder a uma análise minuciosa, reduzindo esse objeto às suas partes elementares, né? Então eles percebem que existe aquilo que nós conhecemos como um teclado, um sistema de símbolos que podem ser codificados de várias maneiras. Eles percebem que esses símbolos são utilizados em outros materiais que eles encontram nessa indústria. E eles então vão analisar mais detidamente esse computador. E encontram aquilo que nós conhecemos como a placa-mãe. Uma intrincada associação de componentes de um sistema complexo. Eles veem isso, mas que interessante. Cada um dessas partes deve ter uma função para realmente favorecer o todo. Aí eles percebem que existe uma peça aqui dentro que chama atenção, essa aqui. Então eles vão analisá-la de maneira mais minuciosa. É o componente central. É um chipset, né? Um conjunto de circuitos integrados ou microchips. E eles percebem realmente que isso aqui parece que pode ser subdividido em partes menores. Então eles pegam esse objeto e ficam espantados. Realmente tem muitos componentes menores. Os microchips, ao serem empilhados, eles têm todo um aparato tecnológico para avaliar as coisas nas suas mais variadas escalas, não é? Até as minúsculas, e ampliam 2.400 vezes. E percebem que esse microchip contém centenas de milhões de transistores, que é uma parte menor. E chegam nessa parte menor e ficam espantados, pois esse elemento fundamental, que aí está um transistor, ele tem apenas 50 angstroms, o seu tamanho. Ele é muito pequeno, considerando-se que cada angstrom equivale a 10⁻⁸ centímetros. É como se pegasse um centímetro, subdividisse em 100 milhões de partes e pegasse 50, algo muito pequeno. Então, esse componente eletrônico que amplifica os sinais elétricos e outras funções, eles percebem que chegaram realmente no final
dessa investigação reducionista. E ficam impressionados. O filósofo já está um pouco cético, mas isso aqui realmente é muito complicado. Eu acho que talvez não tenha sido formado naturalmente, talvez tenha uma inteligência por trás. Mas ele procura observar, não é, vendo os detalhes, sem tirar suas conclusões de maneira precipitada.